Sonhar com telhado, sonhar com tartaruga, sonhar com cavaleiro de armadura. Elementos completamente diferentes, mas que se aparecem juntos nos sonhos, a mensagem tende a ter o mesmo significado. Vamos entender melhor no vídeo de hoje. Quando nós sonhamos com o telhado de uma casa, brasilite, telha, geralmente vai ser com relação a esse telhado estar danificado. Estar, por exemplo, com goteira, com telhas faltando. E de alguma forma, no nosso sonho, ou estamos fazendo o conserto ou outra pessoa. Quando o nosso sonho é somente referente a isso, só aparece esse elemento e algumas histórias em volta desse telhado com problemas. Então, é o seguinte entendimento, que esse telhado com problemas, com telha faltando, ele vai goteirar em dia de chuva. Essas goteiras, nós subentendemos isso, mesmo que não apareça no sonho. É como se elas estivessem batendo em nossa cabeça, como pensamentos que não conseguimos parar de ter, de controlar. Então, esse tipo de sonho é relacionado a pensamentos mais problemas, preocupações. Geralmente na área financeira, tipo uma conta que você tem para pagar, uma prestação que está a vencer e que você não tem o dinheiro no momento. Então esses pensamentos de preocupações, assim como goteiras numa cabeça, fica a toda hora martelando. Quando nós sonhamos que estamos consertando o telhado, é no sentido de estarmos tentando administrar melhor nossos bens, nossas finanças, tentando arrumar os buracos que existem, para quando chega no final do mês não tenha aquelas preocupações, faltou dinheiro. Quando nós sonhamos com tartaruga, geralmente é associado à morosidade dela, mas para as nossas vidas. Estamos demorando demais, por exemplo, para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, um posicionamento, para sairmos de uma zona de conforto. Estamos tendo uma vida de muito comodismo e, em razão disso, nós precisamos agilizar mais as coisas. O sonho geralmente é uma mensagem nesse sentido. Quando nós sonhamos com um cavaleiro medieval de armadura, pode estar relacionado a estarmos nos isolando em nosso castelo. Nosso castelo é a nossa mente. Então, situações aconteceram, problemas tivemos que enfrentar. Isso trouxe algumas cargas negativas, emocionais negativas às nossas vidas, alguns pequenos traumas. Então nós temos às vezes a tendência a nos isolar, como um cavaleiro num castelo, onde tem os muros, a ponte levadiça, o fosso. A mensagem no sonho que apareça um cavaleiro medieval, mesmo que não apareça um castelo nele, geralmente vai para esse lado. Os perigos de, às vezes, nos isolarmos muito. Nós somos seres humanos. Nós desenvolvemos vivendo em comunidade, em sociedade. E às vezes pode ser perigoso esse isolamento. Mas a questão agora é, e quando nós temos um sonho, por exemplo, em que apareça nele um telhado, e logo em seguida uma tartaruga, e depois um cavaleiro com uma armadura, ou eu tenho vários sonhos na noite, e esses sonhos são de um telhado, de tartaruga, de cavaleiro na armadura. Vão ser esses significados? Não. Geralmente, quando é assim, as pessoas entendem um pouco errado. Elas acham que, para interpretar esses sonhos, elas devem buscar o significado de cada elemento desse e, às vezes, tentar encaixar. Mas os sonhos, geralmente, ele envolve uma situação que estamos vivendo no momento. Uma situação que gera uma carga emocional em nossas vidas. E a nossa mente vai trabalhar para tentar equilibrar
para tentar calibrar essas cargas emocionais. Então, geralmente, mesmo que você tenha vários sonhos numa noite, e mesmo que apareça vários elementos no mesmo sonho ou nos sonhos subsequentes, vai ser envolto dessa situação que você está vivendo, relacionada a ela. Neste caso, eu peguei esse exemplo do telhado, da tartaruga e do cavaleiro medieval, um sonho que uma pessoa real teve, justamente para trazer para vocês, para entenderem como a interpretação dos sonhos funciona. Então nós vamos ter que pegar esses 3 elementos e tentar achar o entendimento comum que eles têm. Preste atenção, o seu subconsciente deu um sonho com esses 3 elementos, ou ele deu 3 sonhos que apareçam esses 3 elementos, um em cada sonho. O subconsciente, ele vai usar os elementos que têm alguma coisa em comum com o outro. Quando aparecem separados, são os significados que nós falamos lá no começo do vídeo. Mas se aparecem juntos, vários elementos juntos, nós temos que buscar isso, um entendimento comum entre eles. Mas o que o telhado, a tartaruga e um cavaleiro de armadura têm em comum? Vamos pensar um pouquinho. Para que o telhado de uma casa serve? Para proteger ela contra a chuva, contra os raios do sol, contra a temperatura, contra a neve às vezes, dependendo do país, contra o pó. Nos protege, é um teto de proteção. O telhado das casas é uma proteção que as casas têm, é uma proteção que nós temos. A tartaruga. A tartaruga, nós agora precisamos tentar associar um entendimento comum com o telhado da casa. E qual é? A tartaruga também tem um telhado, o casco. O casco serve para proteger a tartaruga dos ataques dos predadores. Às vezes um crocodilo, um jacaré tenta comer uma tartaruga e não consegue em razão do casco. Um tubarão tenta morder e não consegue em razão do casco, então ele desiste. O casco da tartaruga serve também de proteção. Vocês estão entendendo? Eu estou raciocinando como o subconsciente de vocês. O telhado da casa, proteção. O casco da tartaruga, proteção. E o cavaleiro medieval? Agora fica fácil, não fica? A armadura do cavaleiro medieval serve para proteger ele dos ataques do inimigo. Da espada, de uma pedrada, por exemplo. Então os 3 elementos têm algo em comum, que é a proteção. Proteção da chuva, do sol, da poeira, do vento. Proteção dos ataques dos predadores. Proteção dos ataques dos inimigos. E é aí, associando um entendimento comum, nós podemos agora interpretar um sonho que apareça esses 3 elementos é algo relacionado à proteção. Proteção com relação às nossas vidas no mundo desperto. Então nós podemos entender, por exemplo, talvez seja com relação ao nosso sistema imunológico. A proteção que o nosso organismo tem com relação a doenças, quando um corpo invasor entra. Mas não. Sabe por quê? Geralmente, quando é algum problema no nosso organismo que reflete em nossos sonhos, vai aparecer outros elementos também junto ali. Como, por exemplo, médico, receita médica, remédio, hospital, farmácia. Geralmente quando é associado a isso, a alguma doença, a alguma infecção que estamos enfrentando. Neste caso de proteção com relação ao telhado, tartaruga e a armadura do cavaleiro medieval, é uma proteção, mas na área dos pensamentos, na área dos sentimentos, em áreas que nós precisamos enfrentar sem medo na vida desperta. Vamos entender. O nosso organismo, como eu acabei de falar para vocês, ele tem um sistema imunológico de combate a infecções, doenças. A nossa mente também tem um sistema imunológico, de que dependendo de como está o nosso emocional, as cargas ali presentes, ela vai tentar calibrar isso, equilibrar. Então, a nossa mente também tem esse sistema de proteção, é nesse sistema, no da nossa mente. Por isso que eu falei dos pensamentos, dos sentimentos, das preocupações, das mudanças de humor. É alguma coisa que nós estamos vivendo na vida desperta que afetou essa nossa proteção ali,
esse sistema imunológico, mas da mente. E qual coisa que pode afetar isso? Afeta a nossa confiança. Faz cair a nossa autoestima. E uma pessoa com a autoestima baixa, com falta de confiança, o rendimento não é igual. O rendimento cai. Ela passa a se martirizar muito com relação aos seus pensamentos. Por exemplo, começa a se achar feia a todo instante, que não é capaz, que não é igual às outras pessoas. Por quê? Porque ela duvida de si mesma. Porque a autoconfiança dela foi afetada. Porque a autoestima dela está lá embaixo. Então, esse sonho envolvendo esses 3 elementos com relação à proteção aqui na mente, sim, da autoconfiança. Algo afetou a nossa autoconfiança. Algo fez despencar a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Vamos pegar o exemplo, eu vou usar para vocês o exemplo que essa pessoa teve com relação a esses 3 elementos aparecerem no sonho. Ela sonhou que o telhado da casa foi afetado por um vento e depois por um incêndio. Então, parte desse telhado ficou danificado. Como nós falamos, é algo relacionado à proteção, ao que nos protege, a autoconfiança. Então, alguma coisa afetou a autoconfiança desse sonhador, foi um homem. Alguma coisa afetou a autoconfiança desse sonhador, parte do telhado da casa danificado. No mesmo sonho, apareceu uma tartaruga capturada. E na hora dele relatar esse sonho para mim, ele prestou bastante atenção no casco da tartaruga, no casco. Então, daí você tem que fazer uma interpretação usando a figura do casco da tartaruga com o do telhado da casa. Proteção. O casco protege a tartaruga contra ataque de predadores. O telhado da casa danificado, algo afetou a autoconfiança dela. O casco da tartaruga, também autoconfiança. E no final ela se via como uma armadura. Algumas pessoas atacando ela e ela estava vestida de armadura. Também a proteção. Algo estava ali atingindo, atacando a armadura do sonhador, no sonho. Os 3 elementos apareceram no mesmo sonho. Os 3 relacionados à proteção da mente, autoconfiança, que de certa forma foi prejudicada na vida dessa pessoa, na vida desperta. Então, conversando com ela, o que você precisa entender? Tentar descobrir, essa pessoa vai tentar descobrir o que afetou a autoconfiança dela e sabe o que foi? Se comparar às outras pessoas. Quando nós fazemos isso, afetamos diretamente a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Então, nós começamos a achar que tudo na vida da outra pessoa é melhor. Que essa pessoa tem maior capacidade que nós, que ela sabe mais que nós, que ela é mais bonita que nós, que ela é mais elegante que nós. Não adianta. Não há meio termo. Quando você começa a fazer comparações, por mínimas que sejam, você sempre vai se nivelar por baixo com relação aos outros. E isso vai te prejudicar. Isso vai atacar a sua autoconfiança, a sua autoimagem, a sua autoestima. Precisamos entender que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem um processo diferente de aprender o que o universo, o que a espiritualidade, o que a vida em si tem para ensinar para ela. E no momento que ela começa a se comparar, ela prejudica esse processo. Ela começa a não confiar na espiritualidade e principalmente a não confiar em si mesma. Nós temos que entender que tudo que nós formos fazer na vida, por mais que seja, por exemplo, lavar uma panela, mas fazer bem feito. Mas quando começamos a nos comparar, vamos pegar esse exemplo. Nossa, fulano lava bem a panela, bem melhor que eu. Você tem a mesma capacidade. Você tem o seu jeito. Ele lava de um jeito, você vai lavar de outro. O que importa é você saber que você está fazendo o trabalho bem feito. A sua maneira, mas bem feito. Isso que é o importante. Está passando por um processo de aperfeiçoamento, aprendizagem. No dia de amanhã vai estar limpando melhor a panela do que hoje. E nos dias subsequentes, melhor que o de amanhã. É assim que nós devemos entender.
E nós não podemos nos comparar. Se nós formos nos comparar, sempre nos nivelaremos por baixo. Sempre nós vamos estar devendo alguma coisa. Quando o sonhador começou a se comparar na área profissional dele, ele recebeu um ataque na autoconfiança dele. A autoconfiança dele foi prejudicada, por isso que no sonho apareceu uma parte do telhado ali destruído, a tartaruga capturada, pessoas atacando uma armadura que ele estava usando. A autoconfiança é prejudicada por quem? Pelo próprio sonhador. Quando? Quando ele começou a se comparar. Então a mensagem desse sonho em que apareceu esses 3 elementos, telhado, tartaruga, armadura de um cavaleiro medieval, era relacionado a isso. Autoconfiança prejudicada. A mensagem: pare de se comparar. Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês porque o nosso canal ele é um pouco diferente dos outros. Aqui nós falamos de interpretação dos sonhos. Por mais que às vezes eu fale significado, mas não é tanto assim significado. Se fosse significado, eu ia abrir um livro aqui para vocês e ia ler simplesmente, pronto. Mas não é assim. Nós precisamos ver como esses elementos que aparecem em nossos sonhos se encaixam na história. Como vocês puderam ver, se aparecem outros elementos, eles podem mudar um pouco o entendimento. Se um deles aparecer sozinho, é um entendimento. Se aparecer com outros, pode ser outro entendimento. A mensagem ir por outro caminho. É por isso que sonhos precisam ser interpretados, levando em consideração a vida do sonhador, o momento que ele está vivendo, o que ele viveu no passado, como ele pensa, a história do sonho. Esse é o importante, os ingredientes que aparecem ali. E neste caso específico, desse exemplo que eu dei, um telhado, uma tartaruga e um cavaleiro medieval, como eu disse lá no começo do vídeo, parece que são elementos completamente diferentes que não tem nada a ver. Mas se eles aparecem juntos nos sonhos, eles têm um entendimento comum. A mensagem do sonho vai migrar para uma área específica. Da proteção para a autoconfiança, da autoconfiança para a mensagem em si. O que o sonhador precisa fazer. O que o está afetando no momento, como está afetando, por que o está afetando. E tudo girava nesse sonho, com esses 3 elementos, em o sonhador ficar se comparando. E essas comparações estavam prejudicando seriamente a vida dele. Afetavam o emocional, a mente gerava um aviso, esse aviso acabava aparecendo nos sonhos. O subconsciente trabalhava com elementos associativos, comparando um com os outros e insistindo para ver se o sonhador entenderia. Pare de se comparar. Isso está afetando a sua autoconfiança. Portanto, se vocês ficaram com alguma dúvida, aqui nos comentários vocês deixem a dúvida de vocês, eu estarei lendo, analisando e respondendo. Os comentários servem para isso. Eu estou aqui justamente por esta razão, para ensinar a vocês como se interpreta da forma correta os sonhos, levando em consideração vários elementos e não apenas o significado de um isolado. Se vocês forem relatar o sonho, é de suma importância. Me diz a sua idade, não precisa nome, me diz a sua idade, me diz se está num relacionamento, me diz se você acredita que esse sonho que você teve foi movido por uma situação que você está vivendo. Você acredita, ó, eu acredito que esse sonho tem a ver com essa situação que está vivendo. Me explica a situação. Mas você precisa me descrever o sonho. E se aparecer uma outra pessoa no sonho, você precisa me contar quem é essa pessoa. Não precisa dizer o nome dela. Mas quem é essa pessoa? O que ela significa para você? Quais sentimentos essa pessoa desperta em você? Se essa pessoa te liga com traumas do passado, isso é importante. Isso é importante para a interpretação dos sonhos. Afinal, sonhos são íntimos e pessoais. O mesmo sonho pode ter um significado para você e um significado diferente para outra pessoa. Afinal, a outra pessoa não viveu a sua vida. Por isso que muitas vezes, aqui nos comentários do canal, as pessoas descrevem um sonho e aparecem vários elementos ali. E na hora de eu responder,
tirar a dúvida, eu coloco a interpretação, um entendimento comum direto ao ponto. Simples, direto ao ponto. A pessoa duvida. Ah, mas apareceu isso, apareceu aquilo. Mas vocês viram no vídeo de hoje. Geralmente o subconsciente vai tentar associar elementos, objetos, que têm uma mesma eficácia, um mesmo entendimento comum. É como se fosse uma insistência dele, batendo no mesmo ponto. Telhado, o casco da tartaruga, a armadura do cavaleiro. É algo relacionado à proteção, à sua autoconfiança, acreditar em si mesmo, mas está afetada. Por que está afetada? Porque o sonhador se comparava. E tudo é uma questão de interpretação.